Olá a todos, estamos aqui novamente, continuando com a nossa aula de ortografia. Vamos agora para a parte 2. Estudaremos na parte 2 o uso das letras E ou I, O ou U. Veremos quando usamos cada uma delas. Vamos lá? Boa aula a todos! Vejamos agora o caso da ortografia com a vogal E ou vogal I. Escreve-se com E os verbos terminados em UAR. Exemplos. Existem outros, mas aqui eu coloquei apenas alguns, porque não é possível a gente ver todos os exemplos, né? Mas a regra é essa. Efetuar, efetue. A palavra ela pode ser confundida na hora da escrita, a gente pode se confundir na hora de escrever, justamente porque muitas vezes pronunciamos o E final de uma palavra com um som de I. Por isso que às vezes a gente se atrapalha um pouquinho na hora da escrita, mas existem regras que nos ajudam, né? No caso dos verbos terminados em UA, do verbo efetuar, efetue, continuar, continue, tudo com E no final. Verbos terminados em OAR, exemplos, abençoar, abençoe. Tem um sonzinho de I no final na pronúncia, né? Abençoe, mas eu escrevo com E. Perdoar, perdoe, a mesma forma. Próximo tópico, usamos E se a penúltima sílaba da palavra for a mais forte. Vamos a alguns exemplos. Pente. Na palavra pente, a sílaba mais forte é a penúltima, no caso aí, pen. Então, eu vou escrever com E a última sílaba. Pente. Apesar de muitas vezes pronunciarmos pente, é escrito com E. Inteligente, da mesma forma. A penúltima sílaba, gen, é a mais forte, então eu vou escrever com E. Inteligente. Inteligente. Lente, da mesma forma. Len é a sílaba mais forte, é a penúltima, então a última sílaba vai ser escrita com E. Apesar de muitas vezes pronunciarmos com som de I. Lente. Também escrevemos com E. O ditongo nasal, mãe. Veja que mãe, esse I também, esse E soa como I, mas é escrito com E, é um ditongo nasal. Já estudamos sobre isso em aulas anteriores. Alemães, da mesma forma, ditongo nasal, escrevo com E. Balões, ditongo nasal, também escrevo com E, certo? Continuando ainda com E ou I. Escreve-se com I verbos terminados em air. Exemplo, o verbo sair, ele sai. Coloca um izinho. Atrair, ele atrai. Então, terminou, o verbo termina em air, sabemos que vai ser escrito com I no final da palavra. Verbos terminados em oer. Exemplo, doer, isso dói. Também é escrito com I. Roer, isso o rato rói. Também com I. É mais fácil a gente confundir, a gente se atrapalhar na hora da escrita, a palavra que termina com E e colocar com I por causa do som, né? Já o som do I em palavras terminadas com I é mais fácil da gente lembrar. Vejamos outro exemplo. Verbos em uir. Se o verbo termina em uir, também vou escrever com I no final da palavra. Usufruir, ele usufrui. Substituir, ele substitui. Mais uma regrinha aqui que pode nos ajudar bastante. Usamos I se a última sílaba for a mais forte. Abacaxi, caqui. Então, a última sílaba é a mais forte, então eu já sei que eu vou escrever com I. Existem palavras que mudam de significado. Se terminar com E, tem um significado. Se terminar com I, já tem outro. Vamos lá. Identificar. O prefixo ante, escrito com E no final, tem o sentido de anterioridade. Exemplos, antebraço, antemão. Já se for ante, com I no final, nós temos o significado de contra. Exemplos, anticristo, aquele que é contra o Cristo. Anti-higiênico, é o contrário ao higiênico. Temos também o caso do verbo pedir. Se eu disser pede, com E no final, eu estou me referindo ao presente. Ele pede silêncio.
Tá no presente, está pedindo agora. Agora, se eu escrever pedir com i no final, eu já estou me referindo ao passado. Eu pedi silêncio. Veja a diferença da pronúncia. Ele pede silêncio, eu pedi silêncio. É i. Temos também o caso da palavra emigrar. Emigrar significa sair do país. Ele emigrou do Brasil, ele saiu do Brasil. Imigrar significa entrar no país. Ele imigrou para o Japão, ou seja, ele entrou, né, foi para o Japão, foi morar no Japão. Atenção a duas palavrinhas que muitas pessoas também se atrapalham. Privilégio. Privilégio é com i, não é privilégio, como às vezes a gente escuta as pessoas falarem. É um privilégio, não é privilégio, é privilégio, correto. E digladiar também. Algumas pessoas falam degladiar. No caso, a palavra correta é digladiar, que significa lutar, né? Brigar, lutar com espadas. Vamos agora à ortografia usando as vogais O ou U. Se a penúltima sílaba for a mais forte, gravamos a palavra com O. Exemplo, camelo. Apesar de camelo, e muitas vezes a gente pronunciar com o sonzinho de U no final, camelo, é escrito com O, porque nós temos a penúltima sílaba a mais forte. Bolo, a penúltima sílaba também é a mais forte, no caso, bo, né? Então fica bolo, apesar de na pronúncia ficar um lu na última sílaba, mas eu escrevo com O. Joelho, também, a sílaba mais forte, E. Então, eu escrevo com O a sílaba final, joelho, né? Apesar de muitas vezes falar no joelho. Se, próximo tópico, se a última sílaba for a mais forte, grafamos a palavra com U. Baú, escrito com U. Degrau, a sílaba mais forte, grau. Então, eu também escrevo com U. Mingau, sílaba mais forte, gal. Também escrevo com U. Assim como ocorre também com a letra E e I, com as vogais E e I, ocorre também com as vogais O e U, a mudança de sentido. Por exemplo, se eu tiver a palavra comprimento escrito com O, C-O-M, comprimento, eu estou me referindo à extensão. Exemplos, 5 metros, 2 quilômetros. Mas se eu escrevo com U, comprimento, eu posso estar me referindo a saudação, bom dia, isto é um cumprimento. Ou uma realização, né? O cumprimento de um dever. Então, cumprimento com O significa extensão, cumprimento com U pode significar saudação ou realização. Realização de uma tarefa, por exemplo, de uma missão, certo? Continuando ainda, mais dois exemplos de palavras que mudam o significado. Soar. Quando eu digo soar, eu estou me referindo a emitir som. Exemplo, o sino soa. Mas se eu disser suar com U, eu estou me referindo a transpirar. Exemplo, ele sua quando malha. Certo? Então, exemplo de soar escrito com O, emitir som. Suar com U, sentido de transpirar. E vamos aqui a alguns exemplos de palavras que oferecem dúvidas quanto à escrita. Obviamente, existem muitas outras, mas vamos ficar com alguns poucos exemplos para ilustrar. Escrevemos com O, mochila, apesar de muitas vezes falarmos mochila. Boteco, também muitas vezes falamos boteco. Botequim, da mesma forma, falamos muitas vezes botequim. Tossir, muitas vezes falamos tossir, e tomate também pronunciamos tomate em algumas situações. E escrevemos com jabuticaba, e não é, desculpa, jabuti, não é jaboti, o animal é jabuti. Jabuticaba também é com U, não é jaboticaba. Bueiro, essa palavra muitas pessoas tem dúvida na hora de escrever. Bueiro é com U, não é boeiro, é bueiro. Amuleto também, algumas pessoas se atrapalham e acham que é amuleto, mas a palavra é escrita com U, amuleto. E
urtiga, aquela plantinha que quando a gente toca ela causa uma irritação na pele, né? Já ouvi algumas pessoas falando ortiga, mas a palavra correta é urtiga, tá certo? Chegamos ao fim da aula de hoje. Muito obrigada. E até a próxima aula. Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado.